vocês crê em Deus de forma diferente. Cada um de vocês tem um Deus de um determinado tamanho. Alguns não conseguem nem sequer ter Deus, porque não conseguem confiar minimamente naquilo que Ele fala na sua palavra. Estamos a falar do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas vezes achamos que há na igreja pessoas exageradas na forma como creem em Deus. Tenho tido pessoas que me dizem que não é preciso tanta santidade, não é preciso tanta verdade, não é preciso exortar tanto a uma vida de exemplo. Tenho tido pessoas que deixam a nossa comunidade porque vão à procura de outro tipo de ambientes mais emotivos, ambientes menos racionais, ambientes mais espiritualistas, porque gostam pouco de ter consciência da necessidade que a pessoa tem. É interessante nós percebermos como o Deus de cada um é diferente, porque há pessoas que creem em Deus de uma forma cega, pode dizer cega, ou seja, tudo o que entendem que vem de Deus, recebem. E há aqueles que entendem Deus de uma forma de olhos abertos, olho no burro e no cigano, como diz a Bíblia, como diz o ditado português, que acreditam em Deus de uma certa forma. Ok, tem que ser visto, tem que ser questionado. E eu queria nesta manhã mostrar que realmente dentro de uma comunidade cada um tem um Deus diferente. Falando do mesmo, achando que Jesus Cristo morreu na cruz, concordando até com a Bíblia, cada um tem uma fé diferente. O teu Deus tem o tamanho da tua fé. O teu Deus tem o tamanho da tua fé. Diz para quem está ao teu lado. O teu Deus tem o tamanho da tua fé. Muitas vezes na Bíblia vemos pessoas a falar de Deus, o qual não tendo Deus. Muita gente fala de Deus sem ter a menor noção de quem Deus é. Dentro de uma comunidade, cada um tem um tamanho diferente. Deus. Cada um vê Deus de uma forma diferente. O próprio Jesus falou isso várias vezes a várias pessoas. Jesus elogiou pessoas por causa da sua fé. Porque a sua fé revela a forma como tu crês. A tua fé revela a forma como tu vives. A tua fé, ela é como é que se diz? Barómetro, desculpem. Um barómetro. Porque a tua fé, ela se vê, ela se nota. O Senhor, através dos seus apóstolos, disse: mostra-me as tuas obras e eu vejo o tamanho da tua fé. Porque a tua fé sem obras é morta. Vocês estão cá? Nós estamos a viver uma época muito difícil. Uma época de fast food. Uma época de que queremos tudo muito rápido. Uma época em que acreditamos que as coisas têm que ser assim num estalar de dedos. Os nossos jovens se formam rápido, mas eles também muito rapidamente conhecem as coisas do mundo. A maneira como o mundo vive. Jesus elogiou muitas pessoas com fé. O centurião, lá em Mateus capítulo 8, 5, diz a Bíblia que Jesus declarou que não encontrou em Israel fé como aquele centurião. Por causa de um criado, diga comigo, um criado. Era um centurião, tinha cerca de 100 homens debaixo da sua autoridade e ele foi chamar Jesus para curar o seu criado. Que criado era aquele que aquele centurião deu tanto valor ao ponto de ir a Jesus. E Jesus disse: homem, grande é a tua fé. Ainda não vi em Israel fé como a tua. Nem os judeus que tinham Deus na sua língua, na sua leitura, tinham Deus de uma forma contínua nas suas escolas, em que eles estudavam sobre a Bíblia, os pergaminhos era a leitura deles, era o ensino deles. Nem os israelitas tiveram uma fé desta forma. Veja que Jesus elogiou e ele dizia: basta uma palavra tua e o meu criado será curado.
não é preciso, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas basta uma palavra tua. Este homem, não sendo judeu, ele tinha uma fé enorme. Ele acreditava de uma forma incrível naquilo que Jesus podia fazer. Temos um outro caso que é a Sirofenícia, lá aquela grega que estava também, a grega porque vem da cultura mais sábia daquele tempo. Os gregos era a grande Grécia, a sabedoria, o poço da sabedoria. E ela, tendo ouvido falar de Jesus, ela foi clamar pela sua filha. E ela clamou de tal maneira que se humilhou, que se prostrou, que aceitava migalhas de Jesus, porque ela sabia que bastava Jesus crer e a sua filha seria resolvido o seu problema. E é incrível como Jesus disse: "Oh mulher, grande é a tua fé." Grande, diga comigo, grande é a tua fé. Logo mais nós vemos também os discípulos que estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, e Jesus disse: "Vocês ainda não têm fé?" Eles que viram o autor da fé a fazer todo o tipo de milagres, não conseguiam ter fé no meio de uma adversidade, de uma tempestade. Faz lembrar muita gente que se diz crente, por tudo e por nada vão abaixo. É mentira? E quando Jesus acalmou a tempestade, ele perguntou: "Mas será que vocês ainda não têm fé? Sério? Depois de tudo o que vocês viram? Depois de tudo o que vocês contemplaram, ainda não tendes fé?" Mais tarde, Jesus, até mais cedo, Jesus também, quando caminhava sobre as águas, também o Pedro: "Eu quero ir até contigo." E lá foi o Pedro andar sobre as águas. É tão interessante o texto que realmente o Pedro andou sobre as águas. Fazer ali, como é que se diz? Não, a prancha, na prancha. Surf, estava a fazer surf sem prancha. Pedro, depois de Jesus, foi o primeiro surfista. E foi interessante. Ele teve fé para andar sobre as águas. Só não teve fé quando sentiu o que estava a acontecer. Às vezes nós temos uma fé que só chega a um determinado lugar. Às vezes as nossas fés são assim muito estranhas, porque tivemos fé para dar um passo, mas não temos fé para dar outro. Ficamos no meio do caminho. Mas felizmente que Jesus lhe deu a mão e disse-lhe: "Por que duvidaste?" A tua dúvida gera o impedimento para o teu milagre. A Bíblia, depois Jesus também disse lá, usando a parábola do grão de mostarda, que se nós tivermos fé pequenina, não é preciso ser muito grande, os montes se transportam de um lado para o outro. Eu não sei qual é a tua fé. A tua fé, ela revela o tamanho do teu Deus. Olha, este mês de oração tivemos muitos irmãos que falaram de fé. O Rafael, como é que é? Nayara? Nayana. Está aqui a Nayana hoje. Está, onde é que está? Está na salinha dos meninos. Pena. Ela falou também uma mensagem muito linda. Ouvimos imensos irmãos a falar. E um deles, que foi até o Rafael, disse assim: "O que move Deus não é o tamanho da nossa necessidade, mas é o tamanho da nossa fé." Gostei. E houve outras frases incríveis, que foram incríveis para podermos alimentar e talvez construir mais fé em nosso coração. Eu quero te dizer: o que move Deus são as tuas atitudes. O que move Deus são as tuas decisões. O que move Deus perante as tuas necessidades são a tua simplicidade, a tua sinceridade e, acrescentando o que foi dito, a tua fé. A tua fé, ela revela o tamanho do Deus que tu tens. A tua fé, ela precisa de ser entendida, porque é muito fácil dizer e encontrar pessoas que dizem que têm fé e a sua vida não revela isso. A tua fé, ela é algo importante para que os outros também vejam que Deus é aquele que tu crês. Porque a tua fé não tem como barómetro aquilo que tu pregas, a maneira como falas,
a maneira como oras, a maneira como até às vezes, embora também seja um barómetro, a maneira como tu és fiel na tua oferta, a maneira como tu te apresentas às vezes perante pessoas quando estás num envolvimento de cristianismo ou até de culto. Olha, eu há bocado de manhã estava a dizer que Saul, rei de Israel, ele naquele tempo, ele tinha um problema emocional e espiritual profundo, e diz a Bíblia que houve um determinado momento que ele foi para a escola dos profetas e começou a profetizar. Ou seja, o ambiente espiritual de um culto pode gerar momentos emocionais e até momentos de fé. Você sabia disso? A fé instantânea, a fé emocional, a fé que é gerada por um momento em que vemos os outros. O outro a receber um milagre, aquilo ativa um pouco a nossa fé também. E isso são momentos. Quando Saul saía do ambiente espiritual, ele voltava a ser o homem mau e ruim que estava. Os demónios entravam de novo na vida dele. Por isso que há pessoas que na igreja levantam as mãos, choram babirrenho, pensam que estão a profetizar, pensam que estão cheias do Espírito Santo. Lá fora começam a murmurar, começam a criticar, começam a falar mal, começam a dizer mal de tudo e todos. E tu consegues encontrar facilmente pessoas assim. Não pense que vai ser fácil esta igreja se multiplicar, porque esta igreja não vai mudar o padrão da sua mensagem. E a nossa mensagem aqui é para tu seres exemplo. Eu partilhava hoje de manhã que há duas coisas que Deus pede da sua igreja. Diga comigo duas coisas. Ele não pede muito mais. Primeiro, que o cultuemos com todo o nosso coração. O objetivo de Deus na sua igreja é ter um povo que o adora. A Bíblia diz que se não houver adoradores, Ele levanta pedras. Se Deus quer que nós o adoremos, façamos culto a Ele, nós estamos aqui para cultuar a Deus. Não estamos aqui para cultuar o pastor Paulo. Não estamos aqui para cultuar quem louva. Não estamos aqui para aplaudir pessoas. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Diga, eu estou aqui para cultuar a Deus. Deus pede de ti culto, celebração. Deus pede a ti adoração, porque a Bíblia diz, Jesus disse à mulher que tinha má fama de Samaria, que virá o tempo em que buscará adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer da sua igreja uma igreja de adoradores. Não é uma igreja de palradores. Não é uma igreja de cantores. Não é uma igreja de artistas. É uma igreja que adora ao Rei. Que adora ao Rei. E não é isso que se procura nos nossos dias. Nos nossos dias procura-se uma igreja onde eu posso pregar, onde eu posso ser consagrado, onde eu posso ser artista na igreja. Porquê? Porque as pessoas têm fome de reconhecimento. As pessoas têm fome de ser vistas. As pessoas têm fome de ser aplaudidas. As pessoas querem ser os artistas do púlpito. E nós não estamos, esta ICIR não é assim. Não é melhor que ninguém. Mas enquanto eu for pastor, enquanto não perder o juízo, eu quero levar-vos a todos comigo para Jesus. E só há um caminho que nos leva a Deus: santidade. Como o Rodolfo pregou aqui no domingo passado, e bem, e disse, santidade não tem a ver com aquilo que eu faço, assim, à frente de todos. Não tem a ver com roupa, não tem a ver com uma postura, nem tem a ver com as horas de oração que tu passas todos os dias, porque podes orar muito e não ter nada de Deus. Não tem a ver, santidade nem tem a ver com fé. Ouça, não tem a ver com fé. Fé é a capacidade de crer, fé é a capacidade de acreditar. Jesus disse e deixou escrito, virá o tempo em que eu direi, não vos conheci, nunca vos conheci. Ai, mas Jesus, eu fiz tantas coisas em teu nome. Porquê? Porque eles acreditavam que o nome de Jesus tinha poder e tinham a capacidade de oratória para levar as pessoas a crer. Porque o que cura a pessoa, o que liberta a pessoa, não é aquele que ministra, mas é aquele que recebe. Embora quem ministra também tem poder. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro não pôde crer. Estava morto. Existem as duas possibilidades. Fé, meu amado, não tem muito a ver com aquilo que muitas vezes nós propagamos na igreja. O que move Deus
são as tuas atitudes, a tua postura, as tuas decisões. A fé que nós temos se revela em diversas áreas. A fé é a capacidade de ver o impossível, é a capacidade de fazer acontecer. Diga comigo, eu posso fazer acontecer. A fé é a capacidade de eu crer, de eu acreditar. Como lemos o versículo no início, a esperança é a capacidade de nos mantermos felizes no meio de qualquer circunstância. Porque há esperança. Uma das coisas que os ateus invejam nos cristãos é a nossa fé. Por causa da nossa esperança. É frequente ouvir ateus, como, agora nem me lembro de nenhum, os filósofos, melhor dito, que é o filósofo Karnal, eu não me lembro o outro nome dele. O Karnal diz que... Como? Leandro Carnal, obrigado. O Leandro Carnal diz que gostava de ter fé, porque tinha mais esperança. Morria mais feliz. Porquê? Porque a fé gera esperança. E a esperança é algo que faz com que nós, perante até a morte, diz a Bíblia, até na morte temos esperança. Coisa maravilhosa. Morrer com esperança. A esperança é sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. A esperança é a capacidade de nós não nos importarmos daquilo que venha, seja bom ou mau, porque sabemos que há de vir melhor ainda. Amém? Por isso que a igreja tem toda a razão para ser feliz. Não há razão para andares revoltado. Ai, mas a minha mãe. Ai, mas o meu pai. Ai, o meu marido. Ai, os meus filhos. Ai, o pastor. Irmão, tu és um homem de esperança e uma mulher de esperança. A fé, a esperança e o amor. Das três, a mais importante é o amor. Mas a fé revela o tamanho do teu Deus. Porque a fé revela se tu crês ou não crês. E é interessante, irmãos, o amor também, quero terminar com esta parte para depois entrarmos na mensagem também. O amor é a capacidade de sermos muito parecidos com Cristo. Porque o que movia Jesus não era a fé, não era a esperança, porque Ele era Deus. Você está cá? Ele é o autor da fé, por isso Ele não é movido pela fé, Ele era movido pela fé dos outros. Porque Ele... E o que acontece? Mas tu precisas ter fé para acontecer. E uma das coisas que Jesus nos quis ensinar sobre fé é que Ele a quase toda a gente disse, a tua fé salvou. O problema da igreja não são os pastores não terem fé. É tu não teres fé. O problema das igrejas não é as igrejas não crescerem. É tu não fazeres nada para crescer. O problema das igrejas não é a falta do louvorzão. Não é falta de dança. Não é falta de artistas bonitos e cultos emocionais. O problema da igreja é tu não seres exemplo para o mundo. O problema da igreja, irmãos, é nós não entendermos a nossa missão enquanto cristãos. Nós fomos chamados para fazer, mais do que falar. Eu gosto da grande mensagem do Natal. A estrela que veio do Oriente, que indicou do Oriente onde Jesus estava. Uma estrela que não falava, não pregava, mas anunciou algo grandioso. Às vezes nós, sem palavras, conseguimos fazer mais do que falando muito. Eu quero dizer que o amor é a capacidade de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Porque no meio de uma adversidade, no meio de um conflito, no meio de um problema com o próximo, como eu tantas vezes falho, eu sou péssimo para conflitos. Porque eu sou extremamente direto. Eu sou extremamente impulsivo. Eu sou muito parecido com o apóstolo Pedro, que saca da espada e mata o gajo. Eu sou desse temperamento. Eu sou sangue quente. Eu tenho dificuldade de me conter, de dar uma resposta. Eu gosto de dar a resposta. E isso torna-me parecido comigo. E eu preciso ser mais parecido com Cristo. Você está cá? Porque o fruto do Espírito, aqueles 9 gomos do fruto do Espírito, ele fala que nós temos domínio próprio.
E esse domínio próprio em mim falha muitas vezes. Por isso, se eu disser que não peco, sou mentiroso e não há verdade em mim. Mas quando eu confesso os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar de todo o pecado. Agora veja, eu já perdi pessoas nesta casa por dizer o que elas precisam de ouvir. Mas às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir o que precisam. Meus queridos, e nós temos que aprender com o amor, que nem sempre é hora de falar, também nem sempre é hora de estar calado. E isso fala-nos que precisamos do Espírito Santo para guiar-nos em todas as decisões. O amor realmente é essa capacidade. Filipenses dizia, no capítulo 2, que de sorte que haja em vós, que é o tema central do nosso ser, de sorte que haja em vós o mesmo, diga o mesmo, sentimento que houve em Cristo Jesus. Que há, não é houve, que há. E nós precisamos, como igreja, perceber que precisamos ter o coração do Senhor Jesus. Por isso que eu oro muitas vezes, Deus, dá-me o teu coração. E não me lembro quem cantava isso. Dá-me um coração igual ao teu. Não, quem cantava a autora. Foi da Lagoinha, não. Era da Lagoinha, não é? Uma canção magnífica, não é? Os Irmãos da Lagoinha, que Ana Paula Valadão, penso eu que foi ela a autora desta música. E nós precisamos imenso ter um coração igual ao de Jesus. Nós temos, irmãos, que entender realmente estas três verdades, que é a fé, a esperança e o amor. Agora sim vamos entrar no corpo da mensagem que eu espero, com os 18 minutos que tenho, conseguir. A tua fé, ela é revelada por muitas maneiras. A tua fé, ela é revelada pela tua obediência. A tua obediência mostra a tua fé. A tua obediência em tempos de crise. Diga comigo que em tempos de crise eu revelo a minha fé. Em tempos de crise pode ser financeira. Quando eu estou mal financeiramente, eu percebo a fé das pessoas quando elas estão desempregadas e ganham 100 euros. E na sua pobreza, na sua falta, elas são fiéis. Quase não têm dinheiro para comer, mas são fiéis. Aí revelamos a nossa fé. Eu sei que não gostam do que vão ouvir. Eu sei que vou ser criticado. Eu quero é o dinheiro do povo. Não estou nem aí. A tua fé é revelada quando tu tens falta de dinheiro e tu continuas a dar a Deus o que é de Deus. A César o que é de César. E quando tu és fiel e sabes que esta fidelidade revela o tamanho da tua fé. Se uma pessoa é infiel naquilo que Deus lhe pede ou manda e que nós temos entendimento que é o plano de Deus para a nossa vida, e se isso faz com que eu seja infiel, mostra que o teu Deus é muito pequeno. Sabes porquê? Porque tu nem na coisa mais fácil consegues ser fiel. Como é que tu vais ser fiel nas coisas maiores? A tua fé é revelada nas tuas finanças. Seja quando estás empregado a ganhar bem, seja quando estás empregado a ganhar mal. E tudo o que Deus te dá, tu és fiel. Porque tu sabes que esse é o plano de Deus para a tua vida. Porque tu sabes que na tua fidelidade, Deus te abundará em bênção. A prosperidade que não tem que ver com Ferraris. A prosperidade que é termos mais do que o que precisamos. Que é o meu caso, sou um homem próspero. Tenho mais do que o que preciso. Muito mais. Abundantemente mais. Deus me tem dado. E eu não rejeito. Se Ele quiser dar mais, eu aceito. Não rejeito. Não sou soberbo nem orgulhoso para dizer não. E quando tiver de sobra, alguém vai ser abençoado à minha volta. Porque Deus, sobra tenho eu, mas aquela sobra excessiva, como Bill Gates tem, como muitos ricos têm, pode ser que um dia eu seja um Bill Gates, nunca se sabe. Ele pode deixar tudo para mim. O Espírito Santo pode chegar ao pé dele e dizer, dá toda a tua fortuna ao Paulo Ferreira. E eu não vou rejeitar. Você vai? Ó Danilo, rejeitavas? Epá, venha lá do que vier, eu pego nele e encaminho para onde eu quiser. Na tua crise financeira, não esqueça, a tua obediência
a tua obediência revela o tamanho do teu Deus na crise, seja financeira, seja familiar. A família. Vocês lembram-se de Jacó? Vocês lembram-se da viúva ainda da área financeira? Ela não deu uma parte do que tinha, ela deu tudo. Todo o seu sustento. Sabe porquê? Porque o tamanho do Deus dela era o tamanho do mundo. E por isso ela foi fiel. Ela não foi fiel ao dízimo. Ela foi fiel ao pedido de Deus. Porque ser fiel ao dízimo é o básico. Ser fiel àquilo que Deus nos pede é muito mais que básico. Diga para quem está ao seu lado, mesmo que fique danado. Mas diga, fidelidade ao dízimo é básico. Mas fidelidade àquilo que Ele me pede é o que é. É o valor da minha vida. É onde revela. Agora, se eu nem no dízimo sou fiel, o meu Deus é mesmo pequenino. É ínfimo. É só de conversa. Eu vou à igreja, sabe porquê? Porque aprendi a ir à igreja. Tal como o outro aprendeu a ir à bruxa. Tal como o outro aprendeu a ir ao café. E outros aprenderam a irem para a cerveja ao fim do dia. Tornámos a nossa religião numa coisa estranha. Fidelidade a Deus é algo que revela o tamanho do Deus que eu tenho. Por isso, também na família, há muitos problemas familiares que revelam o tamanho do nosso Deus. Lembra-se de Jacó? Jacó passou por um processo incrível. A família vendeu como escravo. Lembram-se? José foi vendido como escravo. E ao ser vendido como escravo, viveu mais ou menos 16 anos numa situação de limbo, numa situação de esquecimento, numa situação dorida, uma situação de sofrimento. Ele que tinha uma família bonita, paizinho que o amava, mãezinha, irmãos que podiam ser uma bênção, que alegria, uma casa cheia. Os irmãos com inveja, com ciúmes, o tentaram destruir. José foi para a casa de Potifar, como escravo. Ouça o que eu lhe vou dizer. Como escravo. E ele fazia o melhor como escravo. Ele fez de tal maneira melhor que enriqueceu a muito o seu patrão. O seu dono, hoje é patrões, agora, lá era dono, que é diferente. Um dono sem direitos. Diz a Bíblia que ele prosperou de tal maneira o seu patrão, que até a mulher do seu dono, não é? Queria ir para a cama com ele. E ele não foi. Não foi porque ele não era macho. Ele não foi porque ele era fiel ao seu Deus. Ele não foi porque não tinha. Mas ele não foi porque ele não tinha direito sobre ela. Aquela mulher não era dele. E por causa de ser fiel ao seu Deus, e fiel de forma íntegra, porque não precisamos ter Deus para não ir para a mulher dos outros, não é preciso ter Deus para isso. É uma questão de princípio moral. E ela de tal maneira foi fiel que por causa disso foi para a prisão. Acusado de mentira. Mas a sua fidelidade não dependia do seu ordenado. Eu digo a quem ganha pouco, faça o seu melhor. Eu digo a quem tem patrões ruins, seja você melhor que o patrão. Faça o seu melhor, dê o melhor de si no seu trabalho, mesmo que seja mal pago. Porque não esqueça que uma parte do pouco que ganha não é seu. Não se esqueça, honre Deus sem blasfémia. Porque quando tu amaldiçoas o teu ordenado, amaldiçoas a tua pobreza e vens para a igreja entregar ao Senhor, estás a entregar algo que tu amaldiçoaste. Nunca te esqueças disso. Estás a entregar algo que não tens alegria porque ganhas pouco. E olhas para o carro do teu patrão, olhas para as empresas que o teu patrão tem, olha para aquele canalha, havia de estar aqui como eu. Nunca faças isso. Agradece a Deus o pouco que tu ganhas. Honra ao teu patrão com o melhor que tu consegues fazer. Mesmo que ele seja injusto, mesmo que ele pague pouco. Honra, faz-o enriquecer por tua causa. Porque esse é o plano de Deus para a sua igreja. A igreja não foi chamada para ser bonita e fazer cultos bonitos. A igreja foi chamada para ganhar o mundo para Jesus. Foi chamada para sermos exemplo, para sermos luz no meio das trevas, ser sal, porque o sal tempera, o sal conserva, o sal é algo fantástico, o sal faz medicamentos. Não fomos chamados, irmãos,
para reclamar do nosso ordenado, nem para fazer manifestações a partir carros e a bater e a chamar nomes aos políticos. Fomos chamados para fazer a diferença, para sermos igreja, para que as pessoas digam: uau, essa pessoa é da ICIR. Não sei quem é que me disse esta semana, nem sei se está aqui. Olha, quando souberam que eu era da ICIR, disseram logo que era gente boa. Quando souberam que era da ICIR, o quadro de honestidade foi melhorado. Que bênção, que orgulho, que alegria. Você devia dar um amém. É um ímpio que falou bem de nós. Quando os da casa falam mal de nós, os ímpios falam bem. É este paradoxo que um dia Jesus tem que me explicar no céu. Mas isso fica para ele. José, quando chegou à prisão, sabe o que é que ele fez? Tornou-se o dono daquilo. Andava com as chaves da prisão. O preso a tomar conta dos presos. Que incrível! Que incrível! Mas que coisa, mas nem lhe diz nada. Um homem preso injustamente, podia ser um revoltado, podia ter ganhado doenças do coração, podia estar cheio de diabetes, podia estar cheio de ódio, podia estar cheio de revolta contra Deus. Mas ele não, honrava Deus. Mais Deus se revelava a ele. O irmão, Deus se revelava a José. Ele na casa de Potifar enriqueceu Potifar. Será que eu tenho Josés nesta casa? Tu que és empregado. E tu que és patrão, o que é que tu queres fazer com os teus funcionários? Reconhece-os, abençoa-os, honra-os, porque com isso tu vais ser abençoado por Deus. Vais prosperar mais, vão-te aparecer negócios que nem imaginavas, vai aparecer dinheiro que nem sabes como é que foi, por causa da tua fidelidade. Porque a nossa fidelidade gera algo grandioso da parte de Deus. O que Deus aprecia em nós não é a nossa conversa. Não é aquilo que andamos a fazer uns com os outros, armados em santos. O que move o coração de Deus é a nossa fidelidade. Na adversidade, na crise financeira, nos problemas familiares, até que ele chegou, José chegou ao ponto mais alto do Egito. Sabe qual foi? De mandar no rei. Ele não era o segundo do Egito, ele era o primeiro. Sabe porquê? O rei fazia o que ele mandava. Tu podes te tornar o primeiro da tua empresa, porque chegas ao pé do teu chefe e dizes: olha, o que é que você acha disto? É pá, gosto. Ontem estava a dizer a alguém aqui na igreja: vocês não mandam na igreja, mas vocês podem fazer com que eu aceite certas coisas. Vocês podem ser a causa de um avivamento na igreja. Vocês podem ser a causa da igreja se multiplicar. É verdade que eu sou o pastor que preside a igreja, mas eu estou aqui para ouvir. Porque na multidão dos conselhos encontra-se a verdadeira sabedoria. Não critiques com o outro, não fales com o outro, vem falar connosco. Eu aproveito toda a vida com os meus líderes, aqueles que eu lidero, que sempre estiveram à frente da igreja. Sempre houve projetos que a gente diz: pastor, podemos fazer de outra. Há uma maneira e tal. E a gente avança por essa maneira. Umas vezes resulta, outras vezes não. Mas a igreja é assim. A nossa crise, a perda de entes queridos, como Jó perdeu, ele disse: Deus o deu, Deus o levou. Nos conflitos, olha a igreja de Coríntios, uma igreja cheia de conflitos, cheia de problemas, até de pecado, gente que pecava de forma grave, irmãos que andavam em guerra uns contra os outros. A igreja parecia uma peixaria, onde todos gritavam, as mulheres faziam escândalo, ao ponto de Paulo dizer: a mulher fica calada na igreja e quando quiser perguntar alguma coisa, pergunta ao seu marido em casa. Não é que a mulher não possa pregar, não é que a mulher não possa ter ministério, a mulher estavam a abusar da liberdade. Por isso que ele diz: não useis da liberdade para dar lugar à carne. Há que entender o contexto e não tirar um texto do contexto. Pois cria-se uma heresia. Queridos, problemas de conflitos na igreja, na família, tanta coisa que pode acontecer que mostra o tamanho do teu Deus. Na fartura, também quer falar. Fidelidade na fartura. Quando nos tornamos gente com alguma posse, há a tendência de incharmos assim como eu estou inchado. Olha aqui, coisa boa. De incharmos, pormos assim o peito.
falarmos de forma altiva, como que se nós fôssemos o autor de tudo. Claro, a tua prosperidade, a bênção financeira da tua vida, o tempo de fartura é fruto de vários fatores. É fruto do teu trabalho. E Deus disse a Josué, esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. O segredo para a prosperidade na nossa vida é esforçarmos-nos, ter bom ânimo, porque Deus vai nos ajudar. Não é esforça-te a dormir, esforça-te a ver filmes, esforça-te a não fazer nada, porque eu vou-te ajudar. Vais ao culto e está tudo resolvido. Não é isso que está na Bíblia. Na fartura nós temos que ter cuidado e mostrar o tamanho do nosso Deus. Quantas vezes eu lidei com pessoas e lido em que eu dou graças a Deus por coisas pequenas. Eles não é graças a Deus, é graças ao seu trabalho. Eu digo, olha, também é graças ao meu trabalho, mas eu dou graças a Deus por tudo. Irmãos, a Bíblia diz para darmos graças a Deus por tudo. Mas não diz que há milagres que honram Deus no conceito dos outros. A gente tem que pensar, o que eu vou falar de Deus se honra, se a pessoa vai achar que é honroso. Vocês estão cá. Há milagres que só servem para mim. Não servem para os outros. Acho que o Rafael falou isso também. E eu também já aqui falei. Irmãos, eu não preciso dizer a um ímpio que Jesus curou-me uma dor de cabeça, porque isso não honra a Deus. Eu não preciso dizer que arranjei um emprego, porque isso não honra a Deus, honra-te a ti. Que choraste, clamaste. Mas o ímpio, para ele, isso é normal. Você está cá. Há que saber ser sábios. Na geração que estamos a viver, há que perceber como falar do amor de Jesus. Como mostrar o grande Deus que nós temos às pessoas. Por isso que Paulo dizia, para que Ele dê sabedoria à nossa vida, para poder ministrar de forma certa a sua palavra. Na fartura eu revelo Deus quando eu sou grato, quando eu não sou arrogante por ser rico. Amém? No tempo de paz, quando eu estou em paz, eu honro Deus na mesma, eu mostro também do meu Deus, porque eu sou grato por tudo aquilo que Ele me deu em tempo de paz. Você já viu se vivesse na Ucrânia? Como é que você ia honrar Deus em tempo de guerra? Será que conseguias mostrar o tamanho do teu Deus em tempo de guerra? Quando uma pessoa se torna rica, arrogante, soberba, imprestável, uma pessoa que nunca está disposta, agora não tenho tempo para essas coisas. Eu agora sou crente, claro que vou lá à igreja do Pastor Paulo, claro que vou à igreja do não sei quê, claro que vou. Isto é para todos, não é para aqui só. Mas eu tenho que me preocupar com aqueles que Deus me põe aqui a ouvir. Muitos que já cá não voltam, tiveram se calhar na semana passada. Outros que tiveram há 15 dias já não voltam mais porque vão encontrar uma coisa que é mais ao jeito deles, é mais ao agrado deles. Eu não estou nem aí. Porque eu só tenho que me preocupar com aqueles que estão dispostos a ser pastoreados por mim. E tenho que me preocupar em conquistar aqueles que não têm Jesus. Há bocado eu comecei com o primeiro ponto do propósito da igreja. Adorar Deus, louvar Deus, honrar Deus. O segundo, sabe qual é? É falar de Deus. Anunciar o Evangelho aos outros. É isso que nós temos feito. Falar de Jesus aos teus funcionários. Falar de Jesus aos teus patrões. Falar de Jesus aos teus colegas. Orar, Deus, dá-me sabedoria para encontrar a forma certa de falar do teu amor àquela pessoa. Porque o teu Deus é revelado da maneira como tu ministras dele para os outros. Hoje estamos numa época que os ricos escolhem a sua elite, que os pobres escolhem a sua elite e que não somos reconhecidos quando chegamos à fartura. Não reconhecemos o amor que tiveram connosco. Não se preocupe com os que sobem, porque a gente vai demorar. Mas eles estão bonitos cá em cima, eu gosto muito. Acho que são muito lindos eles. Nós estamos numa época em que as pessoas, quando crescem na sabedoria, quando crescem nas finanças, já se separam dos outros. Há um exemplo de Cristiano Ronaldo que, infelizmente, no fim desta carreira dele, eu não gostei de 2 ou 3 atitudes.
Mas ele ainda hoje anda à procura de quem lhe dava uns salgadinhos quando ele era pequeno e tinha fome. Para honrar essa pessoa. E ajuda pobres, ajuda ricos, ajuda toda a gente. Bill Gates tem dado fortunas para causas e os mais ricos do mundo, muitas vezes sem Deus, têm mostrado mais Deus do que muitos que falam de Deus. A igreja precisa de ter entendimento para entender isto. O tempo da fartura mostra quem nós somos. O tempo da fartura mostra... Às vezes a fartura não é só dinheiro, é conhecimento, é intelecto, é sabedoria, é formação académica, é muitas coisas. E nós temos que ter cuidado. Na doença também mostramos o tamanho do nosso Deus. A doença pode destruir a nossa fé porque muitas vezes não conseguimos compreender que as adversidades também chegam aos fiéis. Paulo, na segunda epístola de Coríntios, capítulo 12, verso 7 e seguintes, diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Diga, a fim de não me exaltar. Acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, o meu favor imerecido te basta, dizia Deus, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta fraqueza não é pecado, esta fraqueza é humildade, é submissão, é dependência. Você está cá? Você está a ouvir o que eu estou a dizer? Você está mesmo a ouvir o que eu estou a dizer? Esta fraqueza não tem a ver... Esta fraqueza também pode ser uma limitação física. Pode ser um problema do qual não temos mão para resolver. E ele orou 3 vezes e Deus não resolveu. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Ou seja, quando eu estou nestas situações, eu glorio-me. E diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Oh glória! Agora você devia dar um aplauso. Agora devia dar um aplauso. Não é a mim esta palavra. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos que havia um espinho na carne. Ninguém sabe se era doença, ninguém sabe se era uma perturbação, ninguém sabe o que era. Mas uma coisa sabemos, que ele começou a dar graças por ela. Orou 3 vezes e o problema não foi resolvido. Mas mesmo assim ele continuou a orar. A tua doença, o teu problema, a tua adversidade, a tua limitação também revela o tamanho do teu Deus. A gente tem medo de dizer: ai pastor, eu tenho um problema, tomo um comprimido todos os dias. Qual é o problema de dizer isso, irmão? Se esse é o seu problema, seja honesto. Se acredita que Deus pode curar, ora. E a Bíblia diz: se pedirmos alguma coisa segundo, diga comigo, segundo a sua vontade, Ele fará. Você continua a honrar a Deus na sua dificuldade. A tua fé revela também o teu amor. E eu não vou avançar neste episódio. Este fica para a 2ª temporada. A tua fé revela o tamanho do teu amor. O teu amor perante a adversidade dos outros. O teu amor perante os teus relacionamentos. O teu amor perante aquilo que tu não concordas. O teu amor perante aquilo que tu concordas. O teu amor perante tantas coisas que podem acontecer. Quando tu mostras a tua fé com o teu amor, deixa-me dizer-te, coisas grandiosas vão acontecer por tua causa. Por tua causa. Queridos, eu tenho que terminar, vamos ficar de pé, mas eu queria terminar com um apelo. Não sei qual é o tamanho do teu Deus, mas uma coisa sei: Deus é muito grande. Ultrapassa qualquer limite que tu tenhas. Deus é maior que o teu problema. Deus é maior que a tua doença. Deus é maior que a tua limitação. Deus é maior que tudo que há em ti. Se tu não tens fé, faz como aquele homem que chegou a Jesus e disse: Pai, eu já pedi aos teus discípulos para libertarem este endemoniado filho. É meu filho, está endemoniado. Eles não conseguiram. Mas eu venho a ti e se tu podes, salva o meu filho. E Jesus disse: se tu creres, tudo é possível ao crer. Mas ele disse: ajuda,
a minha incredulidade. Diz a Bíblia que ele se prostrou diante de Jesus. E um judeu só se prostra diante de Deus. Se prostrou diante de Jesus. E chorou, diz a Bíblia. E disse: Jesus, ajuda a minha incredulidade. Deus não está preocupado com a tua incredulidade. Deus só está preocupado com a tua sinceridade. A tua incredulidade, Deus até entende. O que Ele não entende é não vires a Ele como és, como estás. O que Deus não entende é tu não o buscares com todo o teu coração. O que Deus não entende é tu não confessares os teus pecados. O que Deus não entende é como é que tu continuas a fazer coisas com intenções erradas, fazendo coisas certas com a intenção errada. O que Deus não entende é tu, sabendo a verdade, não a vives. Não estás nem aí para Ele. Claro que Deus entende, mas não resolve. Não te dá solução. Deus tem um caminho de excelência para todos nós. Irmãos, avivamentos não se fabricam. Moveres de Deus não se manipulam. Mas no momento em que um povo começa a viver em obediência como nós ouvimos, no momento em que um povo começa a obedecer de forma sem qualquer restrição, é impossível Deus não agir. Nem que eu fosse ateu e que estivesse aqui a pregar o que eu estou a pregar, Deus ia se mover de tal maneira na igreja. Nem que eu tivesse a viver em prostituição e fosse o maior miserável homem que estivesse a liderar uma igreja e pregasse como preguei. A palavra que está a ser anunciada não é palavra de homem, é palavra de Deus. Essa palavra tem poder sobre a tua vida. E tu crendo, tu acreditando, tu aceitando, tu vivendo, nada te é impossível. Porque o Deus que eu creio é o Deus que ouve a oração da fé. E Ele sempre disse a toda a gente: a tua fé te salvou. Mas a tua fé não vai ser para dividir a igreja. A tua fé não vai ser para falar mal da igreja. A tua fé não vai ser para falar mal de ninguém. A tua fé vai ser para quem tu vês que está mal, ajudar a ficar bem. Essa é a missão da igreja. É o hospital. O hospital, porque aqui é para adorar Deus. Aqui é para falar de Deus. Aqui é só para exaltar Deus. Para falar da sua palavra. E lá fora é para falar o que aprendemos cá dentro. O teu Deus é revelado pela tua obediência. Já ensinei que só há um pecado. Claro que há muitos pecados, mas há um pecado só. Chama-se desobediência. Desobedecer envolve tudo. Pois nesta desobediência há muitos itens. Mas só há um pecado na Bíblia, a desobediência. Ai, pastor, mas eu só desobedeço nesta coisa. Havia um mancebo de qualidades, era mais perfeito se calhar que todos nós aqui. Mas ele tinha algo na sua vida que mandava no seu coração. Era o dinheiro. Eu não sei o que é que está mal na tua vida. Por causa de uma coisa, falta-te uma coisa. Disse Jesus para ele: livra-te desse Deus que tu tens e segue-me. Porque esse Deus te impede de ver a minha glória. E diz que ele saiu triste. Temos uma história para concluir sobre este jovem. Corine fez uma e eu fiz outra. Muito giro. Éramos fazer uma pequena metragem sobre ele. Planos que estão parados. A minha história é muito gira. A da Corine também. Eu chamei-lhe Barbacá. Irmãos, o que é que te falta? Que tamanho é o teu Deus? Consegues hoje decidir ter o tamanho de Deus que Ele merece na tua vida? Eu não vou chamar ninguém à frente, mas vou-te chamar a inclinares o teu coração, fechar os teus olhos e pedir perdão a Deus. Porque a tua desobediência tem reduzido Deus a muito pequeno.
As tuas palavras têm estragado o ministério e a obra do Senhor. As tuas ações têm feito mal a tanta gente. Fecha os teus olhos. Podes até levantar as tuas mãos. Tu que estás online, peço desculpa que até me esqueço dos que estão online. Tu que vais ou estás a ouvir esta meditação, dobra os teus joelhos se fores capaz. Para o teu carro se puderes e pede a Jesus socorro. Pede-lhe perdão pela tua desobediência. E diz: a partir de hoje, Deus, eu vou olhar e vou-te colocar do tamanho máximo que eu vou conseguir. Com a minha vida, com o meu exemplo, com as minhas ações, com as minhas palavras, com as minhas reações. Nosso Deus e Pai, nesta noite, nesta manhã, nós te entregamos cada um de nós em tuas mãos. Eu oro por mim para que me ajudes também a revelar um Deus enorme como tu és. Mais do que as minhas palavras, a minha vida. Mais do que as minhas palavras, qualquer ação minha, qualquer reação minha, tu possas ver, eu possa revelar Deus através de mim. Tua palavra diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Somos a fragrância do teu conhecimento. A tua palavra diz que nós somos o sal e a luz do mundo. Por isso, Pai, nos ajuda a ser isso. Nos ajuda, Deus, com todas as propriedades que isto representa, com todas as aplicações espirituais que cada afirmação destas tem. Que nós possamos viver de tal maneira que o nosso colega no trabalho, os nossos amigos, ó Deus, não mudem de religião, mas mudem de vida. Mudem de vida, porque religião não nos salva, mas o caminho da fé em Cristo Jesus fará grandes coisas. Pai, oramos por aqueles que estão doentes, com limitações. Oramos por aqueles que estão com problemas financeiros. Oramos, Deus, por aqueles que têm problemas familiares. Oramos por aqueles que estão em luto. Oramos, Deus, por aqueles que estão passando as mais diversas crises. Pai, em nome de Jesus, tu possas trazer cura, libertação, restauração, em nome de Jesus. Oramos pela paz em Israel nesta manhã. Oramos pela paz na Ucrânia. Oramos pelos conflitos que há no mundo, Pai. Oh Deus, entregamos a nossa vida e levanta a tua igreja no século XXI, uma igreja de exemplo, porque a tua palavra diz que nos últimos dias quem é sujo, suje-se ainda, mas quem é santo, santifique-se ainda. Nós queremos fazer parte dos que são santos. Queremos anunciar o teu evangelho e queremos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Pai, entregamos a nossa vida em tuas mãos. Oro por todos aqueles que virem esta meditação online, para que o teu Espírito os tome. Pai, transforma em nome de Jesus. Amém. Amém.